Bom, pessoal, muito boa noite aqui, né? Tudo bem com vocês? Hoje, nossa última aula, né? Última aula fechando o nosso edital, tá? A gente vai ter mais 2 aulas aí de simulados, tranquilo? Mas hoje a gente fecha o nosso edital aqui, né? Hoje a gente vai falar deixa eu postar aqui, vai falar um pouquinho sobre noções de aprendizagem de máquina e a IA generativa, né? É a famosa inteligência artificial. Então, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir o nosso cronograma, né? Conforme a gente prometeu lá no comecinho, né? Do nosso grupo de estudos, né? Toda quarta-feira a gente debateu um tema, né? A última quarta-feira não deu para a gente ter esse encontro ao vivo, até falei no final, que é muito ruim, rapaz, que sem contato aqui, só a gente e a máquina, mas estava sem internet aqui na cidade, tinha rompido uma fibra ótica aqui, e eu tive que gravar a aula aqui sozinho. Mas pensa numa aula ruim, rapaz. Sem ter vocês aqui, sem ter Beto, sem ter Cláudio, sem ter Natália, sem ter a galera toda aqui para a gente debater aqui. Mas graças a Deus, hoje a gente está finalizando aí nosso item 10, né? Então a gente vai dar uma pincelada aqui, falar um pouquinho assim, dar um resumo sobre noções de aprendizagem de máquina, né? Sobre a IA, certo? Sobre IA. E depois a gente resolver aqui 10 questõezinhas. Eu queria saber de vocês, depois vocês me falam aí, se amanhã vocês vão ter aula. Porque eu estava querendo ver se não for amanhã não, mas sexta-feira eu estava querendo botar o nosso simulado para sexta-feira. O que é que diz aí, Cláudio? E Beto e Natália, tá de boa? Sexta-feira a gente fazia um. De boa. Bora. Tem aula até que hora, Cláudio? Ou não tem aula sexta? Tem ideia até 10 horas. É 10 horas, né? Pronto, a gente fazer uma. Eu vou ver o que eu faço aqui. Se der certo, quando for sexta-feira, a gente fazer um simuladozinho com as 20 questões. Agora, eu vou colocar certo ou errado para a gente ganhar tempo, né? Mesmo sendo a prova sendo muito escura, mas certo ou errado a gente ganha tempo. Tranquilo? Então, hoje a gente finaliza aí, como eu disse, o nosso cronograma de estudo, graças a Deus, né? E a galera parece que no final aqui da corrida, a galera meio que falei no grupo, ninguém respondeu, mandei os links aí pra galera, ninguém comentou nada. Às vezes a gente pensa até, Beto, será que o pessoal tá gostando da aula? Será que não tá? Porque a gente fica meio triste, né? Mas bom, o que a gente prometeu, a gente cumpriu, né? Tá? Aqui é nossos 10 itens, como eu disse, né? As outras duas aulas vai ser só um simuladozinho para a gente, no dia da prova, quem for fazer, chegar lá, gabaritar, né? Quem for fazer para perito, no caso do que é a Vanessa e Ivan, 8 questões, e para a gente, 6 questões. Eu creio que, pelo que eu vejo aqui nas nossas aulas, eu acho que dá para vocês fecharem isso aí tranquilo. Sabe por quê? Porque você já vem numa crescente, já vem fazendo outros concursos, né? Fizeram a Polícia Civil de Pernambuco, a Polícia Civil do Ceará, então já vem uma constante aí, né? Então eu creio que esse concurso do Piauí vai dar para fechar. Tranquilo, tranquilo, né? Porque muitas das coisas do assunto aqui vocês só revisaram, né? Tirando o item 8, né? Que foi banco de dados, foi uma novidade para alguns, né? Para outros não. Né? Tirando aí o item 9 também, que foram as leis, né? As leis dentro da tecnologia, e agora o item 10, né? Que são noções de aprendizagem de máquina e a IA generativa. Então, eu creio que está todo mundo bem preparado, essa é a verdade, tá? Eu confio muito em vocês e acho que não tem por que se preocupar. Acho que vocês têm que se preocupar em outras matérias, mas informática está tudo certo, né? Para a galera que não vai fazer, né, como eu disse pessoal, conhecimento nunca é pouco, né? Você adquirindo conhecimento, você fica apto a fazer qualquer concurso. É o caso da nossa amiga Natália, não vai fazer o concurso, mas eu tiro o chapéu, viu, Beto, Claudio, para a Natália. Natália, daquele pesqueira do cursinho, o cursinho deu um intervalo, né? Já faz um ano que o cursinho parou. Mas todo mundo do cursinho, quem passou foi estar na academia de polícia agora de Pernambuco, né? Dois foram para a primeira turma e o restante estão na segunda turma agora, estão na curso de formação. Mas o resto da galera que do cursinho que não passou, eu não vejo ninguém, como é que eu posso dizer, estudando. A única pessoa que eu vejo estudando é a Natália. Então eu tiro o chapéu para a Natália aí, porque é guerreira, esforçada. Com certeza essas aulas toda noite não são em vão, a hora dela vai chegar. Fora isso, ela ainda tem mentoria com o Monique, comprou o curso e tá ralando pra caramba. Então, Nath, parabéns, continua nessa pegada aí. Não vai fazer o concurso do Piauí, mas adquiriu o nosso curso, continua no nosso grupo e tá aí fazendo as revisões, né? Então, muito bom isso aí, tá? Então, como eu disse a vocês,
Se não for dessa vez, o negócio é não desistir, né? E como disse Cláudio aí, quem é do Nordeste procura sempre fazer aqui ao redor, né? E agora vai sair muitos concursos, né? Vai sair Alagoas, Paraíba, Bahia, né? Bahia. Então, assim, tá todo mundo engatilhado aí. Todo mundo engatilhado. E quem quiser ir para um pouquinho mais longe, aí vai ter uns aí, né? Vai ter aí Goiás, vai ter agora, acho que é Minas Gerais, Polícia Penal também. Então, meu amigo, o que não vai faltar é concurso, tá? O que não vai faltar é concurso. Então, é só a gente se organizar, né? E eu sei que fazer concurso não é fácil, porque você também gasta, né? É inscrição, tem que ter um deslocamento, mas, assim, todo esforço lá na frente é válido, né? Tem um menino do Gênesis mesmo, que eu me lembro como hoje, que ele queria fazer concurso para a PM Bahia. E ele estava muito preparado. E aí, quando teve acho que um 2020, 2021, teve concurso da Bahia, ele estava tão ansioso, fez uma prova fuderosa. Mas na hora de passar o gabarito, ele passou 5 perguntas erradas. A prova ele marcou certo. E aí ele ficou numa tristeza só, foi reprovado. E aí fez a prova de Pernambuco, levou pau, fez do Ceará, levou pau, e aí fez a Bahia de novo. E aí, o que é que acontece? João passou. Né? Eu até brincava com ele, mas João Bomba, ele é todo malhado, passou. E aí, onde é que João está agora? Ficou 8 foi 9 meses no curso de formação na Bahia, morando no alojamento, lá em Euclides da Cunha. Né? Agora, em dezembro, teve a formatura deles. Ele estava dizendo a mim que estava ganhando R$ 1.800 da bolsa. Passou 9 meses em Euclides da Cunha, lá na academia, morando no alojamento, porque não tinha condições de pagar, nem dividir com ninguém. Ele disse, né? Preferiu ficar no alojamento. E aí se formou, está lotado em Euclides da Cunha, está tirando os plantãozinhos dele lá, volta para Salgueiro, passa, acho que é 9 dias em Salgueiro. E hoje ele postou uma foto, filha da puta, postou uma foto hoje. Tá em Pipa, Rio Grande do Norte. Tava na beira da praia, no hotel de Torá, tomando Heineken, ó. Aí eu disse, aí sim. Aí ele disse, pois é, né, professor? 9 meses em Euclides da Cunha, comendo pão com mortadela, tomando kisuke. Agora é hora de desfrutar do que eu corri atrás. Então, assim, tá certo ele, né? Então, correu atrás. E eu acho que todo mundo aqui é capaz disso aqui, né? Betão mesmo aí é um cara graduado aí, mas correndo atrás de tudo. Cláudio aí é o dia todo na correria, mas tá aqui. De vez em quando a princesinha dele gosta de lado, e ele diz, peraí, deixa o papai resolver aqui e tal, não sei o quê. Natália também o dia todinho lá na loja, Vanessa também. Todo mundo tem suas particularidades, né? Tiara mesmo nem conseguiu mais assistir a aula, porque chega em casa, aí tem menino para cuidar, enfim. Então, cada um com suas particularidades, né? Cada um com suas particularidades. As meninas mesmo, Antônia, que trabalha numa loja, aí Aninha, a galera toda, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui vai fazer a prova, vai sair bem. Beleza, meu povo? Então, ó, vamos dar uma pincelada aqui sobre noções de aprendizagem de máquina, tá? E sobre IA generativa, beleza? Então, ó, nós iremos abordar hoje um assunto muito importante, né? Esse assunto ele é recorrente nos últimos anos, né? Que é sobre inteligência artificial, tá? Que também pode ser chamado de IA, tá? Então, assim, o que é que você tem que botar na cabeça? Que a IA, meu povo, ela não vem para substituir a figura do ser humano, né? Então, assim, coloca isso na cabeça, né? Ah, a IA agora vai demitir o povo. Não, pessoal. A IA, ela chegou para somar, né? Então, assim, a IA nada mais é do que uma tecnologia, na verdade, como é que eu posso dizer? Que, na verdade, ela é uma área da ciência da computação que vai permitir você automatizar vários processos, né? Por exemplo, quem é que nunca chegou num açaí da vida, num atacarejo da vida, fala aquilo lá de Pernambuco, né? E procurou caixa e não tem caixa, pessoa humana, né? Tem lá simplesmente um caixa, né? A qual você vai lá, você coloca na esteira os produtos, né? Um por um, ele escaneia, sai o produto na tela, o valor, e no final você paga com o Pix ou com o cartão. Isso é inteligência artificial, pô. Isso é inteligência artificial, entendeu? Então, ó, ela, como eu disse, não chegou para deixar ninguém desempregado, mas sim para agilizar, tá? Outro exemplo clássico, né? É a questão, como eu acabei de dizer agora, do caixa no supermercado, né? Foi substituído, né? Então, como eu falei para vocês, você ficava numa fila esperando a caixa, às vezes pega uma caixa mal-humorado, né? Tá chato em alguma coisa, um cara feito nem bom dia lhe dá.
E aí, hoje em dia, você passa tudo lá na esteira, código de barra, lê tudo, você paga de boa e vai embora. Entendeu? Então, assim, ela chegou para somar, tá? Ela chegou para somar. E é isso que a gente tem que entender, pessoal. E é isso que a gente tem que entender, tá? Aí o assunto aí, ele fala em IA generativa. O que significa esse nome, generativa? Significa o seguinte, que é um tipo de IA que ele vai criar conteúdos novos e original, tá? Porque a IA por si só, ela assim, ela não cria, como eu posso dizer assim, ela às vezes ela deixa uma lacuna, né? Às vezes você pergunta uma coisa à IA e ela responde totalmente ao contrário. Por quê? Porque a IA, ela por si só, ela não assim, é como se eu posso dizer, a gente que tem que dizer as regras à IA, tá? A IA ela não domina, né? A IA ela não domina, você que tem que dizer as regras, tá? Então, ó, uma IA generativa, como eu disse, ele é um tipo de IA que cria conteúdos novos e originais, como textos, como imagens, músicas, códigos, vídeos, né, a partir de padrões, né? Aprendidos de grandes volumes de dados, né? Que é o famoso Big Data, né? Os grandes volumes de dados lá. Então, assim, o que é que ele usa? Ele usa modelos, né? Modelos de linguagem, né? O famoso LLMS, né? Que é os grandes modelos de linguagem. Ao invés de apenas de classificar ou prever dados existentes, tá? Então, o que é que a IA generativa faz? Ela responde a comandos. E quem são esses comandos? Os comandos são prompts. Então, gravem essa palavrazinha, prompts de comando. Vocês vão ver muito isso em questões de IA, tá? Em concurso público, o famoso comandos. Quem são os comandos? São os prompts. Então, assim, os comandos, eles servem para gerar respostas criativas, entendeu? Gerar respostas criativas. Por exemplo, você quando cria lá na IA, você bota lá, ó, eu quero criar um comando e eu quero criar as regras do comando. Então você bota lá, ó, eu quero aqui saber sobre a história do motel Você Que Sabe. Só que eu não quero saber quem fundou, eu quero saber só do proprietário atual. Entendeu? Então, se você cria as regras através dos comandos. É igual, por exemplo, quem cria sites, quem são programadores de sistemas, você cria comandos. Por trás daquela tela bonitinha que você abre aqui no navegador da internet, tem vários comandos. Então, é assim que a IA generativa ela trabalha, né? Com novos, ela cria novos conteúdos, tá? E ela trabalha através de comandos, entendeu? Trabalha através desses comandos. Então, como eu estou dizendo para você, os comandos são chamados de prompts, né? Que vão gerar respostas criativas e únicas, transformando em forma, como eu posso sim interagir, né, com a tecnologia. Ele interage com a tecnologia. E aí vem a questão que ele interage com aplicações que vão desde assistentes virtuais até o desenvolvimento dos produtos, né? Essa é a realidade. Beleza? E aí também o outro assunto aí que a banca está abordando aí são as noções de aprendizado de máquinas, né? Então, quem seriam as noções de aprendizado de máquina? Na verdade é o seguinte, noções de aprendizado de máquina, na verdade, chama-se em inglês Machine Learning, né? Machine Learning, nem sei falar direito. Mas muitas provas você vai encontrar o famoso ML. Então, assim, como eu poderia, assim, classificar e poderia dar um conceito? Eu posso dizer, assim, que o aprendizado de máquina, ele vai entender que o ML, né, é uma sub-área de uma IA, que se foca em algoritmos que aprendem a partir de dados. Aí você vai perguntar, professor, o que são algoritmos? O seguinte, quando a gente aprende informática, a gente aprende que a linguagem das máquinas são linguagens binárias. Vocês lembram disso? Que é a linguagem 0 ou 1, são linguagens binárias. Então, na IA não é diferente, né? Na IA não é diferente. O aprendizado de máquina, ele trabalha com algoritmos, que são linguagens binárias. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai lá, acessa lá a página lá. Você já acessou a página da FGV. A página está bonitinha. Mas por trás, existem códigos, né? Existem prompts. O desenvolvedor da página, ele criou comandos ali, desenvolveu. Entendeu? Então, o que acontece? Ele criou uma linguagem. Você lembra que lá quando a gente olhou lá no item 6 de navegadores, eu falei o seguinte para vocês, que quando a gente vai lá e digita o nome lá, www.fgv.com, que dá um enter,
O que é que vai fazer? Ele vai lá e ele vai trazer o DHCP. Vocês lembram disso? Que ele, ó, transforma. Por quê? Porque aquele endereço FGV, ele não entende o endereço, ele entende isso o quê? O IP. Então, ele transforma os comandos. Então, o aprendizado de máquina, ele trabalha assim. Então, o mestre Ligre, ele trabalha assim, né? Ele foca em algoritmos, né? E existe o tipo de aprendizado. Então, na linguagem de máquina, tem 3 tipos de aprendizado que vão cair muito em concurso, que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado e pós-reforço, tá? Então, só fazendo assim um resumo, só para você entender. Em aprendizado de máquina, o tipo de aprendizado supervisionado, os algoritmos, eles aprendem com dados já rotulados. Aí eu vou te dar um exemplo clássico. Você quer classificar e-mails como spam e não spam. Então você vai rotular lá, ó, colocar lá um prompt de comando, né? Vai assim, quando esse e-mail chegar aqui e for spam, você joga nessa caixa. Quando esse e-mail chegar e você detectar que tem spam, você joga nessa caixa. Então, isso é o tipo de aprendizado supervisionado, tá? O tipo de aprendizado não supervisionado, os algoritmos, eles que identificam os padrões em dados sem rótulos, tá? Ou seja, um exemplo, é agrupar clientes por comportamento de compra. Aí eu vou te dar um exemplo. O que é que ele faz? No aprendizado não supervisionado, ele tenta assim, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, ele tenta assim agrupar clientes. Digamos que você cria um IA, né, e você bota lá no aprendizado de máquina que ele não está não supervisionado. O que é que ele faz? Ele cria lá, como eu disse agora a vocês, um grupo de clientes, né, por comportamento de compra. Então, quando você pede lá, pede a IA lá um relatório, né, sobre o comportamento dos clientes naquele supermercado, digamos que ele vai lá e diz assim, ó, foi feito, o IA fez uma pesquisa aqui, né? E foi detectado que 90% das mulheres que fazem compra no supermercado, elas quando compram absorvente, automaticamente elas correm e compram chocolate. Por quê? Porque geralmente as mulheres, quando estão TPM, gostam de comer chocolate, né? Aí o que acontece? O que é que ele vai fazer? Como o dono do supermercado pediu a IA, né, um estudo ali sobre o mercado dele, o que é que o cara vai fazer? O cara simplesmente vai botar lá aqui a gôndola, né, com produtos de higiene, tá? Absorvente, e de lado o chocolate, né? Outro exemplo, né? Digamos que você criou uma IA lá, e aí a aprendizado de máquina lá, você não supervisionado, detectou, né, diante daquela análise, que 90% dos homens, quando vão fazer a compra, colocam fraldas e, ao mesmo tempo, colocam uma cervejinha, né? Aí, que é que, quando passou o relatório, o que é que o cara pegou? Pô, então foi o seguinte, coloca aqui, a cada 5 pacotes de fralda, o cara ganha uma caixinha de cerveja, entendeu? Então é para isso que serve a IA. Trouxe para supervisionar e para passar para a gente aqui, como se fosse, se você tivesse assim, uma segunda opção, tá? Muitos estão aí pensando, porque agora a IA faz tudo, pô, porque agora ninguém pesquisa mais nada. De fato, né? Se você analisar aí no seu Google mesmo, quando você abre aí o seu Google Chrome, que você vai lá no Google, no cantinho aqui, já tem um quadradinho lá, já tem lá IA. Então, por exemplo, se você hoje pegar uma tarefa, né, do seu filho na escola, né? Muitas vezes, acho que no tempo da maioria do pessoal, a gente ia para a biblioteca, né? Pesquisar, tal. Hoje não. Se você fixar o telefone, celular, em cima daquela pergunta, do que está sendo, do que a escola pediu, né? Você chega em casa doido, cansado, tá seu filho lá estressado, porque não conseguiu resolver aquela questão, e não sabe nem por onde começar. Não tem problema. Fixou ali, ó, aquele quadradinho que tem lá em cima do Google Chrome lá, em cima da coisa, automaticamente ele faz um escaneamento daquela questãozinha e a IA já te dá a resposta. Então, hoje está muito fácil, né? Está muito fácil. Então, ó, nos tipos de aprendizado aí, como eu acabei de falar a vocês, são 3 tipos, né? Supervisionado, que eu acabei de dar um exemplo para vocês, o não supervisionado e tem o aprendizado por reforço, né? Que seria o quê? Seriam os algoritmos que aprendem por tentativa e erro. Como assim?
recebendo recompensa ou punições, que são tipo o quê? Aqueles robôs, né? A galera, aquele negócio do tigrinho, a galera tinha uma mania de comprar o robozinho, entendeu? Comprava o robozinho. Eu tinha um colega mesmo aí que naquele negócio tinha um foguetinho. Pronto. Aí ele comprou o robozinho, pagou R$ 3.000, eu acho que na época. Aí, enfim, aí quando chegava para mim, porque hoje eu ganhei tanto no foguetinho. O robozinho agora me ensina onde tem que parar, não sei o quê. Quando foi um dia, não sei que porra deu lá, chegou em casa de noite, o que ele tinha ganhado, tinha perdido um bocado e ainda estava devendo ao robozinho, porque o robozinho endoidou lá. Esse é um aprendizado por reforço, né? Porque, como eu disse, os algoritmos eles aprendem por tentativa, né? E erro. Aí ele fica recebendo recompensa e as punições. É assim que ele funciona, entendeu? Aí vem as características lá, né? Deixa eu dar mais alguns exemplos aí do não supervisionado para vocês, né? Os tipos de principal de aprendizado de máquina, as características, né? Eu citei para vocês o aprendizado supervisionado, né? E aí eu falei para vocês aí, só para vocês fixarem. E no supervisionado, os algoritmos são treinados como dados rotulados, beleza? Ou seja, os dados contêm exemplos de entrada e saída correspondentes, tranquilo? Então, portanto, eles associam as entradas às saídas. E aí eu dei um exemplo para vocês lá em cima sobre você ir lá e botar os e-mails spam e não spam, tranquilo? Os não supervisionados, eu acabei de dizer para vocês, só para vocês fixarem, que os algoritmos são treinados em conjunto de dados que não contém exemplo nem de entrada e nem de saída. Beleza? E aí, portanto, eles aprendem a identificar padrões nos dados sem saber o que seus padrões representam inicialmente. Aí você lembra lá, né? Como não era não supervisionado, ele fez uma análise lá do supermercado e ele detectou que as mulheres, ao comprar lá o absorvente, correm para a seção do chocolate. Os homens, ao comprar as flautas, correm para a seção para comprar a cervejinha. Entendeu? E aí a gente finalizou dizendo que o aprendizado por reforço, né? Que eu acabei de dar o exemplo do rapaz lá, que o robozinho endoidou e perdeu tudo que ele tinha. Né? O aprendizado por reforço, ele envolve o agente, né? Que é o softbot, né? Que é o robozinho, né? O robô de jogos. Eles aprendem a tomar decisões em ambientes específicos. Aí o que é que ele faz? Ele interage com esses ambientes e recebe a recompensa ou punições, né? No caso do cara lá, até então ele estava recebendo recompensa, né? Quando ele não passou a não supervisionar lá o robozinho dele, saiu para viajar, quando chegou, tinha sofrido as punições, o robô tinha perdido tudo. O robô começou a jogar aleatório, aí ele começou a perder, entendeu? Então, basicamente, pessoal, é isso aí para vocês entenderem. Noções de aprendizado, tá? E a IA generativa. As noções de aprendizado de máquina. Você tem que entender que é uma sub-área do IA, tá? Que foca em algoritmos que aprendem a partir dos dados. E os dados quem são? Os tipos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Beleza? E aí você vai para o outro aqui, né? Só para você recapturar, que a IA generativa, tá? É o tipo de IA que cria conteúdos novos e originais, como texto, imagem, música, etc., né? A partir de padrões aprendidos de grandes volumes de dados. Beleza? Ao invés dele apenas classificar ele vai prever dados existentes, né? E aí ela vai responder através de comandos. Comandos. Belezinha? Certinho? Bom, isso aqui a gente fez um pincelamento assim para vocês entenderem um pouquinho, tá? Entender um pouquinho. Se acostume que a partir de agora os concursos vão começar a cobrar IA, aprendizagem de máquina, e vai ser corriqueiro isso aí. Beleza? E aí agora, ó, trouxe para vocês aqui 10 questõezinhas para a gente entender um pouquinho o que a gente acabou de dizer aqui, para ficar mais fácil, tá? É aquilo que a gente sempre faz, né? A gente dá os bizu, né? Depois vai para as questões, porque fica mais fácil você entender, memorizar. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questãozinha aí diz o seguinte, que os avanços da inteligência artificial exigem mecanismos de governança que conciliem inovação e mitigação de riscos, né? Aí ele diz que um princípio essencial na regulação da IA é... Aí vamos lá. Saca só. Quando ele fala aqui, ó, os avanços da tecnologia exigem mecanismos de governança que coincidem em mitigação de riscos. O que significa mitigação, nesse caso aí da IA? Significa definições,
definições. Então, ó, os avanços na tecnologia artificial, existem mecanismos de governança que conciliam inovação e divulgação, tá? Ele colocou mitigação. Então, como é que eu posso dizer assim? O que significa mitigação acabei de dizer agora enrolou tudo aí. Me ajuda aí, Cláudio. Esqueci agora. Acabei de dizer agora. Mitigação. Me fugiu agora a palavra. Isso agorinha, divulgação. Certo? Divulgação. Chegou. Beleza? Tranquilo? Então ele fala o seguinte, na letra A. A total autonomia do sistema de IA permite que operem sem intervenção humana para evitar viés contínuo. Errado. Né? Precisa ter intervenção humana. Né? Então, essa letrinha, quando ele diz assim, ó, sem intervenção humana, é errado. Tranquilo? Na letra B, fala o seguinte, que a neutralidade regulatória assegura que nenhuma restrição seja imposta ao desenvolvimento de IA. Assegura que nenhuma restrição, não. A IA, ela precisa ter restrição, sim. Você precisa dar restrições da IA. Né? Você diz lá, ó, eu só quero, lembra do exemplo que eu disse, ó, eu quero a história do motel, você que sabe, só que eu não quero saber os antigos fundadores, eu quero só o proprietário atual. Isso, sim, é uma restrição que você está colocando na pesquisa. Tá? Então, quando ele diz que é assegurado que nenhuma restrição seja imposta, é errado. Beleza? Na letra A, diz o seguinte, que a proporcionalidade determinando que as regularizações da IA sejam adequadas ao nível de risco que representam. Perfeito. Essa aqui é nossa resposta. Eu até, acho que na hora que eu copiei as questões, ela ficou metade. Tá? Mas, ó, quando ele fala a proporcionalidade determinando que as regulações sobre IA sejam adequadas ao nível de risco que representam. Perfeito. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você pega um IA de um carro automático, né? Tem países por aí que já tem carro lá feito pela IA, né? Carros automáticos. Aí o carro bate. Por quê? Porque aquele carro foi projetado, né? O carro foi projetado para não ter motorista. Então você, através da IA, da inteligência artificial, você vai conduzir o carro e o carro bate. Você está como passageiro, daí o carro bate. E aí? Como é que vai fazer? Quem vai ser responsabilizado? O motorista que não tem? A empresa que desenvolveu o carro, né? O programador que criou a IA para sair o carro. Então, assim, a IA tem que ser uma ferramenta auxiliar, né? Tem que ser uma ferramenta auxiliar, beleza? Quando ele fala que a proporcionalidade, determinando que as regulações sobre a IA sejam adequadas ao nível de risco que se representam, basicamente é o que a resposta é o que a gente precisa, né? Porque lá em cima, na pergunta, ele fala que os avanços da inteligência exigem mecanismos de governança que conciliem inovação e mitigação de riscos, de fato, né? E aí ele fala lá que um princípio essencial na regulação da IA é a proporcionalidade, determinando que as regulações da IA sejam adequadas ao nível de risco que representa. Beleza? Então, esse exemplozinho do carro aí, vocês fixem aí, né? Se você, por exemplo, pega um carro, né, feito pela IA, e aí se o carro bater, você vai culpar quem? Você tem que correr atrás do seu prejuízo, né? Para ser indenizado. Beleza? No item 2, diz o seguinte, que os sistemas de inteligência artificial, frequentemente, eles são treinados com base de dados históricos, o que pode resultar na reprodução de padrões discriminatórios presentes na sociedade. Ele diz, contudo, nem todas as tentativas de mitigar, né, viés algoritmos são eficazes ou eticamente neutras. E aí ele diz, qual das estratégias abaixo representa um método reconhecido de mitigação de viés, que equilibra justiça e precisão preditiva, tá? Aí na letra A ele diz o seguinte, que remover categorias sensíveis dos conjuntos de dados com raça e gêneros para evitar que esses fatores influenciem nas decisões de IA. Na letra B diz que é o seguinte, ajustar estaticamente os modelos para que diferentes grupos recebam previsões balanceadas, mesmo que isso ocasione perdas na precisão dos resultados. Na letra C diz o seguinte, que utilizar apenas dados historicamente neutros,
fazendo com que o modelo aprenda sem distorções relacionadas a padrões sociais passados. E na letra D diz que inclui diversidade de dados no treinamento da IA e ele avalia o impacto das decisões para detectar e corrigir distorções estatísticas, tá? Então, quem marcou a letra D aí, ó, parabéns, tá? Por quê? O resto das letras, pessoal, A, B e C, não faz sentido. Vamos lá. Por que não faz sentido? Porque, ó, se a IA ela for desenvolvida por um grupo que tem um pensamento X, só para você analisar, a IA ela foi desenvolvida por um grupo que tem um pensamento X, né? Aí tem uma lá que vai avaliar uma entrevista de emprego. Um exemplo. Você é o dono da empresa, aí você pede para criar uma IA, certo? Para você fazer uma entrevista de emprego. Então, a galera que desenvolveu a IA, tá? Eles têm um pensamento sobre entrevista de emprego. O que é que acontece? Digamos que você vai para a entrevista de emprego e quem vai lhe avaliar é uma IA, não é uma pessoa física, é IA, né? E é que acontece? Você está lá, a IA vai avaliar, né, sobre sua entrevista de emprego. Então, digamos que algo, tipo assim, pergunta alguma coisa sobre o emprego, né? E você responde. Só que aí você responde o que você acha. Só que aquele grupo não, que criou aquela IA não tem aquele pensamento que você. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Então, é isso, né? Quando ele diz lá que o sistema de inteligência artificial frequentemente são treinados com base nos históricos, o que pode resultar nas produções de padrões, né? Ele pergunta lá. E nossa resposta se enquadrou justamente na letra D, quando ele diz que ele inclui diversidade de dados no treinamento de IA e avalia o impacto em decisões, né? E aí um exemplo aí que eu disse para vocês sobre esse do emprego, né? O cara cria lá o emprego. Digamos que o cara lá criou a IA e na criação do IA para avaliação de emprego, né, na vaga de emprego, o cara não colocou nem raça, nem etnia, nada na criação do IA. E digamos que o cara que chegou lá é um cara moreno. E aí, quando a IA avalia você aqui através do facial e pergunta, faz alguma pergunta sobre emprego, você responde, como não foi criado sobre raça, vê que você é um preto, um pardo, né? Então, o que acontece? Você não vai passar, porque a regra que foi criada não tinha lá etnia, não tinha raça, não tinha nada. Então é assim que ele faz. Entendeu? Deu para compreender? Então, assim, esse assunto IA, aprendizagem de máquina, é uma coisa muito nova para a maioria das pessoas, né? Então, aos pouquinhos, tenho certeza que quando tiver outros projetos, a gente já vai se soltar mais, já vai conhecer mais, vão começar a fazer mais questões, tá? E assim por diante. Beleza? Hoje está sendo muito novidade para todo mundo aqui, né? Todo mundo está meio voando aqui. Mas é assim mesmo. No começo, quando o cara começa a estudar isso, o cara fica perdidinho. Mas depois o cara vai desenrolando. Beleza? Terceira questãozinha. Vamos lá para a terceira questãozinha. Diz o seguinte, que a implementação de sistema de inteligência artificial, famosa IA, para decisões críticas exige mecanismo de controle. Qual princípio deve guiar essa implementação? O que é que a gente aprendeu? Que a IA ela tem que ser supervisionada, né? Então a letra A já diz tudo isso. A letra A diz que a supervisão humana significativa, determinando que decisões importantes sejam validadas por operadores humanos, tá? Lembre disso, que a IA ela não pode dar autonomia, né? Não pode dar autonomia à IA. Ela não tem autonomia. Ela tem que ter supervisão, tá? Ou seja, a IA ela tem que ser orientada. A IA ela tem que ser orientada. Por isso, quando você faz uma pergunta à inteligência artificial, cuidado, crie regras, saiba o que perguntar, para ela não dar respostas confusas, e aí você tipo, vai fazer um trabalho, apresentar alguma coisa, e aí aquele negócio fica todo embolado lá. Então, a IA ela não tem autonomia, mas ela tem que ser supervisionada. Você tem que decidir quais são as regras que ela tem que lhe dar a resposta. Beleza? Então, ó, nossa terceira questãozinha aqui, ó, letra A. Beleza? Quarta questãozinha diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta a principal função da engenharia de prompt no contexto. Olha aí, o prompt de comando que eu falei para você lá. Beleza? Prompt de comando. Então, assinala a alternativa que apresenta a principal função da engenharia de prompt no contexto da inteligência artificial generativa, tá?
Então, ó, na letra A ele fala o seguinte, que a engenharia de prompt visa desenvolver novos algoritmos de aprendizagem de máquina para melhorar a precisão dos modelos de IA generativos. Na letra B diz que a engenharia de prompt de comando é responsável por criar instruções detalhadas e formatos específicos que orientam a IA generativa para gerar resultados relevantes e de alta qualidade. Na letra C, ele diz que a engenharia de prompt de comando foca em implementar soluções de hardware para melhorar a performance da IA generativa em termos de processamento. E a letra D diz o seguinte, que a engenharia de prompt trata da integração de diferentes plataformas de IA generativa para maximizar a eficiência na execução de tarefas. Então, ó, diante do que está perguntando na questão 4 aqui, né, qual a alternativa para a principal função do prompt no contexto da inteligência artificial, você pode marcar sem medo aí, ó, a letra B, que diz o seguinte, que a engenharia de prompt é responsável por criar instruções. Professor, eu fiquei em dúvida na letra A, porque a letra A diz o seguinte, que a engenharia de prompt visa desenvolver. Lembre-se, quando você cria prompt de comando, você não está desenvolvendo, você está criando instruções, tá? Essa é a pegadinha aí da questão. Muita gente confundiu com a letra A. Então, assim, o prompt, ele não desenvolve novos algoritmos, né? Ele cria instruções. Lembre-se que o prompt de comando, né, vai criar regras e instruções. Beleza? Então, muita gente confundiu com essa letrinha A aí. Aí, assim, um exemplo bem clássico disso aí, né, sobre a engenharia de prompt de comando é o ChatGPT, né, que foi um dos precursores da inteligência artificial, né? No começo, todo mundo, o ChatGPT, vou perguntar ao ChatGPT. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem números, né? Hoje em dia, você tem o famoso Copilot, né, que muitos chamam Copilot, né, que é da Microsoft. Tem o Gemini, né? Então, tem vários hoje aí, né? Então, vários hoje aí. Então, é assim que funciona. Beleza, meu povo? Betão, Cláudio, tudo certinho até agora aí? Tá dando para compreender? É meio chatinho o assunto, Vou, depois o cara vai embora. vou assistir umas 10 vezes essa aula antes. Beleza. Vamos aqui para a questãozinha de número 5. Pediu o seguinte, questãozinha número 5. Que lá no contexto da inteligência artificial, né, generativa, a engenharia de prompt de comando é utilizada para, ó, prompt de comando é utilizado para quê? Para gerar resultados, né, onde você vai criar regras, beleza? Então a letra A diz o seguinte, que orientar a IA a gerar os resultados desejados, relevantes e de alta qualidade, tá? E de alta qualidade. A letra B diz que é construir modelos generativos específicos para o contexto. Realizar fine-tuning no modelo, a letra C. A letra D é aumentar a velocidade de interferência dos modelos. Nada a ver. Então, assim, o que é que você precisa saber, né? De saber que para orientar a IA, você tem que saber montar o prompt de comando. Né? Por quê? Porque o prompt de comando são regras e vai gerar resultado. Professor, como seria eu montar o meu prompt de comando? Assim, tipo assim, você tem que ter a introdução, tem que ter o meio, tem que ter o fim. Eu quero saber sobre essa empresa, eu tenho que ter uma introdução. Eu quero saber que aqui no meio, aqui, se a empresa teve lucro, se foi a falência, e eu quero saber o fim, como é que está hoje a empresa. Então, você tem que montar a regrazinha na hora que você for perguntar, entendeu? É assim que você tem que fazer, beleza? Então, você precisa só orientar a IA. Lembre-se que a IA, ela precisa ser supervisionada, meu povo. Ela não tem autonomia, tranquilo? Ela não tem autonomia. Ela vai lhe dar os resultados? Vai. Mas ela vai lhe dar os resultados diante das regras e do prompt de comando que você digite, tá? Cuidado para não fazer qualquer pergunta aleatória e as respostas que lhe der por respostas confusas, embaraçadas. Beleza? Então, vamos aqui para a questãozinha número 6. Então, ó, lá a questãozinha número 5. Vou marcar aqui a letra A. Beleza? Questãozinha número 6. Diz o seguinte. Os prompts, eles são instruções ou frases utilizadas para direcionar a geração de texto lá no chat GPT. Assim, os prompts de comando podem ser utilizados para item 1. Perguntas e respostas. Perfeito. Verdadeiro. Perguntas e respostas. Quando você vai lá no chat GPT que você pergunta, você faz suas perguntas e ele vai dar a resposta. Perfeito. Então, item 1 verdadeiro.
Item 2 diz que resumo de texto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, o resumo de texto, desde que você oriente. Sacou? Aquela questão de orientação, você tem que orientar lá o chat GPT. Então, desde que você oriente, tipo assim, tantas linhas, quais os tópicos, e assim por diante. Então, os resumos de texto vão lhe dar as respostas desde que você oriente. Tá? Então, resumo de texto, perfeito, verdadeiro. Item 3, gerar sinônimos de palavras. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O prompt de comando faz isso. Gera os sinônimos das palavras para vocês lá no chat GPT. Então, ó, verdadeiro. Item 4, revisar texto. O chat GPT faz isso? Faz. É só você pedir para ele revisar gramaticalmente. E ele revisa todo o texto para você. Então, ó, todos os itens são verdadeiros. Então, ó, só me resta marcar a letra A. Tranquilo? Essa foi de boa. Beleza. Questãozinha número 7. Que diz o seguinte. Algoritmos de aprendizado de máquina, né, o famoso Machine Learning, né, ou ML, pode ser classificado quanto ao tipo de aprendizado. Tá? Lembre lá, o tipo de aprendizado são 3. Tá? Aí ele diz, em relação ao tema, avalie as afirmações a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Tarefas de classificação e regressão são exemplos tipos de aprendizado supervisionado. Opa, perfeito. Tarefa de classificação e regressão são exemplos de tipo supervisionado. Perfeito, perfeito. Tá? Perfeito. Item 2. No aprendizado não supervisionado, os dados de treinamento não estão rotulados. Verdadeiro. Lembra que a gente disse que não são rotulados? Verdadeiro. Item 3. SVM são as árvores de decisões e regressões logísticas são exemplos de algoritmo de aprendizado supervisionado. Positivo. Positivo. Então, ó, letra A, perfeito. Tá? A letra B diz que o item 1 é falso, mas não é falso. Por quê? Porque o item não é falso, né? Porque a primeira a gente já marcou que ela era verdadeira, né? Mas na letra B diz que ela é falso. Não, não é falso, né? Porque a gente viu lá que, de fato, as tarefas de classificações são exemplos típicos de aprendizado supervisionado, né? Aí ele fala que na letra B ele diz que o item 2 é verdadeiro e o item 3 falso, né? Já na letra C ele diz que é falso, falso, verdadeiro. Não. Diante de todo o que a gente analisou aqui, todos os 3 itens são verdadeiros, né? Todos. Beleza? Então, ó, tudo certinho aqui. Questãozinha número 8. 8. Ele diz o seguinte. Cadê meu? Ele aqui. Questãozinha número 8. Diz o seguinte. O analista do suporte, TEL, está projetando e otimizando a infraestrutura de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial lá do Ministério Público, né, do MPU. A ITEL observou que a maior demanda de recurso computacional ocorre na fase de treinamento de recursos neurais, quando a demanda é diretamente proporcional à quantidade de interações de modelos sobre o conjunto de dados de treinamento. Ele diz, considerando o observado, TEL deve analisar a quantidade de vezes que o modelo percorre todo o conjunto de dados de treinamento. Essa quantidade é representada por uma. Aí vem TPU, tá? NPU, época, fealture e camada. Então vamos lá, vamos por eliminação. TPU, tá? TPU, na verdade, é um tipo de hardware, né, especializado em aceleração de cálculos para IA. Não é o caso aí da nossa resposta. Então, já vou eliminar aqui. Tá? NPU é outro tipo de hardware usado para redes neurais. Tá? Também não é o nosso caso aí. Aí fala época. Época, na verdade, é nossa resposta. Mas por quê, Emerson? Porque época se refere a uma paisagem completa dos dados pelo algoritmos de treinamento da rede neural. Ou seja, quanto mais épocas, maior o ajuste de pesos da rede. Sacou? Quanto mais época, mais o ajuste de peso da rede. E por que não é a letra D? Porque a letra D são características ou atributos, na verdade, usados como entrada só no modelo.
E a camada ele representa uma parte da arquitetura da rede neural, né? Como uma camada de neurônios artificiais. Então, o que ele pede lá? Que Theo observou, né, que a maior demanda do recurso ocorre na fase de treinamento de redes neurais, quando a demanda é diretamente proporcional à quantidade de interações no modelo sobre o conjunto de dados. Então, considerando isso aí, o que Theo deve analisar? Theo deve analisar a época, porque a época é o conjunto, né, que se refere à passagem completa, né, dos dados pelos algoritmos. Beleza? Como eu falei para vocês, e eu estou a repetir, esse assunto para muitos é novidade. O cara fica meio perdidinho assim, perdidinho. Mas depois, quando vocês começarem a pesquisar e começarem a resolver questões de prova, vocês vão se familiarizando. Como eu disse, no começo é meio complicado. Até para a gente que é da área, quando começa a estudar, a gente fica meio assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas depois a gente se acostuma com isso aí. Beleza? Eu sei que o Betão depois vai assistir umas 30 vezes aí, como ele disse aí. Depois ele vai anotar os bisu aí. E, Cláudio, já pega a dica aí que vai fazer o concurso aí com você, Vanessa, a galera que vai fazer o Piauí, já pega essas dicas aí. Já anota tudo aí. Beleza? Vamos para a questãozinha número 9, que diz o seguinte. O sistema de aprendizado, tá, de máquina se enquadram em uma ou mais categorias de acordo com a forma como os seus modelos aprendem a fazer previsões ou gerar conteúdo do modelo, que precisam interferir suas próprias regras e fazem previsões com base em dados que não contêm respostas corretas, e cujo objetivo é identificar padrões significativos ou dados não conhecidos como. Então, ó, ele fala, na letra A, modelos de linguagem de grande escala. Letra B, ele fala, é aprendizado não supervisionado. Letra C, aprendizado supervisionado. Letra D, aprendizado por reforço. Letra modelo generativo. Vamos lá. A letra A ele diz que os modelos de linguagem de grande escala, né? Então, ele quer saber lá, identifique, né, os padrões significativos dos dados são conhecidos como. A letra A ele diz lá, modelos de linguagem de grande escala. Né? A letra A está correta. Por quê? Porque modelos de linguagem de grande escala, na verdade, são a categoria específica do modelo, como GPT, BERT, né? Que podem ser treinados de diversas formas e não se resume apenas à identificação dos padrões sem rótulos. Entendeu? De padrões sem rótulos. Então, a gente viu que os padrões sem rótulos é o quê? É atividade não supervisionada, né? Então, ó, desde já vou marcar aqui a letrinha B, beleza? E a letra C. Aprendizado supervisionado. Também não seria. Vou explicar por quê. Porque a letra C ela está errada porque nesse tipo de modelo são utilizados dados rotulados. Ou seja, os algoritmos recebem exemplos, né? Uma resposta correta para aprendizado. Então, não é o nosso caso, né? E a letra D diz que é aprendizado por reforço. Também está errado. Por quê? Porque desse tipo de modelo, né? Esse paradigma, o que é que acontece? Ele aprende por meio de tentativa de erros, né? E aí ele sofre as punições, sacou? E aí na letra A ele fala sobre os modelos generativos, né? Também estaria errado. Por quê? Porque esse termo descreve, na verdade, criar novos exemplos a partir de padrões aprendidos, né? Quando ele fala modelos generativos, a partir de padrões aprendidos, né? Como gerar textos, imagens, sons, que vocês aprenderam. Beleza? E aí a pergunta se refere ao quê? Ao que é o sistema de aprendizado, máquina se enquadra em uma ou mais categorias, né? De acordo com a forma como seus modelos aprendem a fazer previsões ou gerar conteúdos de modelo. E aí diz que precisam interferir suas próprias regras e fazer previsões com base em dados que não contêm respostas corretas. Então, se não contém respostas corretas, o aprendizado é não supervisionado. Sacou? Já marca aí. Nossa 10ª questãozinha aí fala o seguinte: lá no contexto de proteção aos direitos da personalidade, assinale a alternativa correta acerca de tratamentos conferidos pela legislação brasileira à representação visual de indivíduos por sistema de inteligência artificial. Essa é uma questãozinha muito, muito interessante. Por quê? Olha só o que ele diz. No contexto de proteção aos direitos da personalidade, assinale a afirmativa correta acerca do tratamento
conferido pela legislação brasileira a representação visual de indivíduos por sistema de inteligência artificial, ok? A letra A diz o seguinte, que a IA ela tem permissão legal para replicar a personalidade de qualquer indivíduo, tendo em vista se tratar de simulação virtual. É errado, tá? Não é de qualquer indivíduo. Tem que se colocar lá os dados do indivíduo, beleza? A letra B diz o seguinte, que o uso da IA para replicar a personalidade sem consentimento é amplamente permitido, por se tratar da ação virtual e sem impacto prático. Todavia, o uso comercial dessa tecnologia encontra limites na legislação. Errado, tá? Por quê? Como ele diz lá, o uso da IA para replicar a personalidade sem consentimento. Não, tem que ter um órgão fiscalizador, tem que autorizar. Entendeu? Tá errado. A letra C diz que há lei específica acerca de proteção dos direitos de personalidade e dos dados pessoais no Brasil, as quais também se aplicam no que couber relações que envolvem a inteligência artificial. Perfeito. Nossa resposta é a letra C. Tranquilo? Por quê, Emerson? É o seguinte, como eu expliquei para você, na letra A, ela não tem permissão legal para replicar a personalidade de qualquer indivíduo, né? Como ele diz lá. Então, ó, sem consentimento. Isso pode violar os direitos de personalidade. Na letra B, né, qualquer que seja o comercial, né, você deve respeitar os direitos da personalidade. Então, não é simplesmente vai lá replicar a pessoa lá, tá? Já a letra C, não, né? De fato, há leis, claro, no Código Civil, tá? E na LGPD, que protege os direitos da personalidade e dos dados pessoais, tá? E aí, ó, por que eu falei para vocês que essa questão 10, você prestasse muita atenção? Porque diz lá em cima que lá no contexto de proteção dos direitos de personalidade, assinar a formativa correta acerca do tratamento conferido pela legislação brasileira, a representação visual. Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, em Caruaru já tem, em Recife tem, nas grandes capitais tem. O governo está colocando nas esquinas um suporte que fica com 4 câmeras girando. São 4 câmeras. Fica com uma luzinha azul, ela piscando. Então, o que acontece? Se você cometeu um crime, digamos que você cometeu um crime no estado de Goiás, certo? E aí a Secretaria de Segurança Pública, ela interliga as secretarias, né? E com a inteligência artificial criada, ela joga o seu rosto. Então, digamos que você vai passando ali em Caruaru, né? Na saída do shopping Caruaru mesmo tem um. Então, digamos que você vai saindo ali, você está parado para atravessar o sinal. A câmera girou, pegou o seu rosto, ela faz uma leitura facial. Se o seu rosto estiver lá no banco de procurado, que você cometeu um crime no estado de Goiás, dispara-se um alarme na central, né? Que a turma chama o CIODES, na central. E aí a viatura mais próxima vai lhe abordar. Então, isso vem prendendo muitas pessoas, né? Não sei se vocês já viram aí no Fantástico, no Repórter. Vai, não vai, diz assim, que a inteligência artificial tem prendido muita gente. Por exemplo, no Carnaval de Salvador, ano passado, a câmera girando 360 graus, ela pegou vários indivíduos que tinham mandado de prisão. E aí disparou na central, e aí a polícia encostou e prendeu a galera lá no Carnaval de Salvador, né? Creio que esse ano, por já ter em Recife e também Caruaru, eu acho que já vão usar no Carnaval do Recife, no Galo da Madrugada, né? É muita gente ali, mais de milhões de pessoas ali. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a IA, ela não chegou para tirar a vaga de ninguém, tá? Ela não tirou para tirar a vaga de ninguém, mas na verdade ela chegou só para somar, tá? E lembre-se que a IA ela não tem autonomia, ela precisa ser supervisionada. Beleza? Betão, Cláudio, Natália, tudo certo aí? Deu para ter uma base do que era IA, de que era aprendizagem de máquina aí, Betão? Cláudio, Natália. Mas tem que botar no caderno, tem que escrever, meu filho, senão não chega, não. Beleza. Eu vou preparar os simulados aí com as 20 questões, dependendo aí, os 20. E aí, como eu disse para vocês, eu vou colocar a resposta. Vou ver aqui se eu boto múltipla escolha, certo ou errado. Porque às vezes 20, 30 questões fica muito cansativo para vocês, né? Pelo horário e tal, aquilo. Mas eu vou bolar aqui. Então, vou ver se daqui para sexta-feira eu solto um primeiro simulado. E quando for quarta-feira que vem, eu solto outro simulado. E a gente vai corrigindo aí. Beleza? Mas de qualquer forma, valeu. Obrigadão aí por tudo aí, viu, Beto? Natália, Cláudio. A galera que não pôde assistir, não deixe de assistir. Ó, quando visualizar lá o vídeo lá, deixa lá o joinha lá. Tá tendo pouca visualização lá, o conteúdo lá. Deixa lá um legalzinho lá. Fortalece lá o canal da gente lá. Beleza? E aí, quarta-feira que vem a gente se vê, né? A gente vai se falando no grupo aí. Vai se falando no grupo.
Como eu disse, quem não pôde assistir a aula hoje, como o Ivan, a Aninha, a Antônia, Ziele, a galera toda aí, Tiara, né? O Ivan, a galera toda aí, não deixe de assistir essa aula, não deixe de conferir o gabarito de vocês, tá? Pesquisem também, não espere só o professor, mas pesquisem também na internet, tentem resolver questões sobre IA, que é uma coisa nova nos concursos públicos, mas que daqui para frente vai ficar uma coisa rotineira. Então, não espere só a quarta-feira, tá? Não espere só as questões. Tente também se ajudar. Me ajude para ele ajudar, viu? Essa é a verdade. Mas vocês estão praticamente, como eu disse, assim, pronto, né? Vamos fazer esses 2 simulados aí só para chegar lá, vamos dizer a história, chega lá com as questões na mente, né? A primeira disciplina que vocês vão fazer logo lá no Piauí é informática, já vão com ela na mente, já marca logo às 6, gabarito, já fica feliz. Beleza? Valeu, fiquem todos com Deus, até a próxima aí, beleza? Valeu, Claudão, valeu, Natália, Beto, fui! Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.